E a parte do... Não, desculpa, Sim, você sim, pode ir, quer pode ir, completar? Não, eu ia falar a parte dele ser vagabundo ou ser sustentado por Ah, alguém. sim. Essa é bastante bizarra. Primeiro vídeo que eu fiz no meu canal Orientação Marxista, eu criei Que isso eu inicialmente ouvi pensando bastante nisso. coisa também. Ah, ele era É, sustentado ou pelos pais ou pela mulher, não sei, alguma coisa assim, né? resumo aqui, Vilela, da trajetória, sem me delongar demais, tá? Só para as pessoas entenderem o tamanho do ridículo. Marx foi perseguido a vida inteira por causa das posições dele, pelo Estado. Perseguido pelo Estado a vida toda. O primeiro emprego do Marx foi num jornal chamado Gazeta Renana. Ele assumiu o comitê editorial desse jornal. Quando ele assumiu o comitê editorial desse jornal, o jornal passou para ter uma prensagem 3 vezes maior. O jornal tinha uma linguagem muito abstrata e tudo, ele mudou a editoria, passou a ser um sucesso enorme. O jornal é fechado pelo governo alemão. É, ele começa a colaborar em vários outros jornais avulsos, depois ele funda em 48, 49, século XIX, 1848, 1849, gente, teve um processo revolucionário que ficou conhecido inclusive como Primavera dos Povos, esse nome vem daí. Ele fundou um jornal na Alemanha chamado Gazeta Renana, que ele atingiu um sucesso foi tão grande que ele só perdia para o órgão oficial do governo alemão da época, que era a Prússia, na verdade. A Alemanha tinha vários estados, a Prússia era o maior. Só o órgão oficial do governo vendia mais jornal do que o jornal Pô, do Marx. E o jornal foi fechado pelo governo. Não só fechado do governo, como ele foi expulso da Alemanha e perdeu a sua nacionalidade. Viveu o resto da vida como uma apátrida, sem ter uma nacionalidade alguma. Pois bem, ele chegou na Inglaterra, aprendeu a falar inglês, ele se tornou correspondente internacional de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, que é o New York Daily Tribune, trabalhou lá por mais de 10 anos, publicou mais de 600 artigos para esse jornal, e olha que 600 artigos, nós estamos falando de jornais do século XIX. Os artigos não são como os de hoje, que é uma coluninha assim com 3, 4 parágrafos. Eram artigos de várias e várias páginas que exigiam um trabalho enorme. Trabalhou por mais de 10 anos nesse jornal, só saiu durante a Guerra Civil e ainda assim esse jornal tinha 40 colunistas. Com a Guerra Civil, eles tiveram que demitir quase todos, sobraram só 8. O Marx estava entre os 8. E dos 8, o Marx foi o último a sair. Porque com a situação da Guerra Civil, o jornal estava em situação financeira terrível. Então, dos 40 colunistas de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o último que foi mandado embora, por assim dizer, foi o Marx, de tamanho sucesso que fazia os artigos que ele publicava. Ele continuou trabalhando como jornalista, jornais como Die Presse, na Alemanha, dentre vários outros. A sua atividade foi o jornalismo durante a maior parte da vida. Mas todo esse período de atuação jornalística, ele tinha vários problemas financeiros. Tanto que ele não era muito organizado financeiramente, é verdade. E também porque o jornalismo na época você ganhava pelo varejo. Era por artigo publicado. ah, é? É. Então você não ganhava salário fixo. Sei. Tá entendendo? Tinha que ter uma produção bem alta Tinha que pra... ter uma produção bem alta. E às vezes o artigo poderia não ser aceito, coisas desse gênero. Você poderia ter períodos que você publicava muitos e períodos que você publicava poucos. Então ele tinha sim problemas financeiros. O Engels, que era amigo dele, ajudou ele várias vezes. Sendo que no final dos anos 40 foi o contrário, tá? No final dos anos 40, o Engels estava na Alemanha, o Marx editava esse jornal Gazeta Renana e era o Marx que bancava o Engels. Eles eram amigos, parceiros mesmo, quase que família. Então, no final dos anos 40, o Marx ajudava o Engels. Depois, o Engels, o pai do Engels era um industrial. O Engels vai trabalhar como funcionário do pai dele, recebe um salário, exatamente. Olha lá os dois. Exatamente. E o Engels também dava ajuda. Ele só parou de trabalhar nos 10 últimos anos da vida dele, que foi quando o pai do Engels morreu. O Engels recebia só um salário do pai dele. Quando o pai do Engels morre, o Engels vende a sua parte nas empresas do pai dele e essa venda foi uma pensão vitalícia para o Engels e o Marx e a família dele. Tá? Então, foi quase a aposentadoria do Marx, de fato. Então, dos anos 70 e poucos para frente, ele não teve mais problemas financeiros. Mas é um cara que trabalhou a vida inteira, que todas as iniciativas que ele teve foi amplamente bem sucedida e que só não foi para frente porque foi parada pelo governo. Como esses jornais que eu citei, que ele estava na sua editoria, que ele fundou, que chegou a ser o segundo maior jornal da Alemanha. E sem falar que trabalhou feito louco. Só para vocês terem ideia, o atual projeto de obras completas do Marx está em 120 volumes. Caramba. 120 volumes. O cara escreveu. Brutalmente. Escrevia muito. É tão surreal a quantidade de obras que ele consultava. Tudo à mão ele fazia? Tudo à mão. Na época, tudo à mão. Inclusive é famosa a letra do Marx, que é quase incompreensível, né? Tem aí alguma coisa pra gente mostrar como é a letra dele? Certamente tem. Tá. Não sei Vê dizer se o Homer, o termo que vai ser melhor para... O Homer acha aí. Isso. E o Engels? Quem era o Engels na vida dele? Dá um resumo.
O Engels foi o grande amigo e colaborador da vida do Marx, né? Os dois se conheceram na Alemanha. Quando o Engels conheceu o Marx não gostou muito, não deu muita bola para ele, porque o Marx achou que ele fazia parte de certos grupos que o Marx não partilhava muito, das posições e tudo mais. Até que o Engels mandou para o Marx uma revista que o Marx editava. Aliás, foi uma das dezenas de iniciativas que o Marx fez e que o Estado barrava, tá? Uma revista chamada Anais Franco-Alemães, que foi feita na época, que ele estava exilado na França e ia mandar a revista para a Alemanha, o governo confiscou. Mas o que acontece? O Engels mandou um artigo para essa revista. E o Marx, quando leu esse artigo, ele falou: isso é um esboço genial. Foi o primeiro texto de crítica da economia política, que é do tipo sociedade capitalista que nós vivemos hoje. Olha lá, só para Isso, mostrar. esses aí são os famosos garranchos do Marx, exatamente. Garrancho mesmo. Exato. E riscava muita coisa e tal. Não, ele ia para o Museu Britânico, né? Marx ficou exilado na Inglaterra, ele morou na Inglaterra praticamente a vida toda, desde 1850 até a morte. Ele ia para o Museu Britânico durante o dia, lia os livros, fazia os resumos, punha as anotações e levava para casa depois para fazer a produção dele à noite. Poxa. Só no ano de 1950 tem um biógrafo que examinou, ele consultou no ano de 1950, que está nas anotações dele, mais de 100 autores, que tinha transcrição e resumo dos livros. Mais de 100, não é 100 livros, é mais de 100 autores só naquele ano. Né? Então esses aí são os garranchos do Marx. Mas voltando ao Engels, então? Isso, o Engels mandou um artigo que o Marx considerou genial, e desde então os dois tiveram uma colaboração muito próxima, tanto na vida pessoal, né? O Engels era quase que padrinho, tio, pelas filhas do Marx, que adoravam o Engels, e tiveram uma colaboração em termos de atividade política, fundaram organizações juntos, né? Liga dos Comunistas, que Marx participou durante certo período, junto com o Engels, depois a Associação Internacional dos Trabalhadores, a mesma coisa. Em certa altura, o Engels decidiu ir trabalhar nas empresas do pai dele. O Engels tinha rompido financeiramente com o pai dele, né? Justamente para ele poder fazer o que ele quisesse. Que o pai dele não queria que ele pensasse o que pensasse, elaborasse as coisas que elaborasse, sendo o pai dele um industrial. Certa altura, o Engels resolveu fazer as pazes com o pai dele, voltar a trabalhar nas empresas do pai dele para poder ajudar o Marx a desenvolver sua própria obra. Porque o Engels já havia reconhecido a genialidade que ele tinha, a capacidade absurda que ele tinha, e definiu ir trabalhar para o pai dele para poder ajudar o Marx, de complementações de renda, coisas nesse sentido, para ele poder desenvolver o capital, todo o trabalho que ele vai fazer depois. Então eles foram parceiros na vida toda, tiveram desentendimentos com todo mundo, né? Eram seres humanos como nós, sujeitos a erros e tudo mais. E o Marx morre primeiro, que é o Engels. O Engels ainda vive 13 anos, mais ou menos, depois. E foi o Engels que editou os livros 2 e 3 do Capital, num período onde as organizações que Marx e ele haviam ajudado a criar já estavam bem maiores, o nome dele estava começando a ganhar uma projeção. Foi o Engels que foi, digamos assim, o grande porta-voz. E ajudou a editar muito material que o Marx tinha feito e nunca tinha publicado. E das fake news sobre Marx, foram todas ou quer mais uma? Tem várias. Vamos mencionar algumas aqui. Por exemplo, uma engraçada é que o Marx teve 3 filhas e ele teve alguns filhos e filhas que morreram. Então, uma delas que são muito contadas é que os filhos dele morreram de fome, né? E etc., porque ele teve 6, 7 filhos e só 3 sobreviveu. Parece que as pessoas não sabem o que é o século XIX, né? Se você pegar Dom Pedro II, ele teve vários filhos, a maioria não sobreviveu. Se você pegar, sei lá, o czar da Rússia, 20% dos filhos dele sobreviveu, que era uma época que não tinha vacina e antibiótico. Pois é. A minha avó, por exemplo, teve 10 filhos, sobreviveram 4. Caramba. Zona rural, interior de Minas Gerais, né? Norte de Minas, de onde eu vim e tudo. Ela teve 10 filhos, sobreviveu 4, e era a regra da época. Eu me lembro quando criança, eu adorava ir no dia que tinha feira, que vinha o pessoal da zona rural. Eu era criança, eu ficava conversando com as comadres da minha avó, já mais velhas, e era normal ter pessoas que teve 23 filhos e sobreviveu 5. Era a regra, né? Então é muito usado isso. Não, os filhos do Marx morreram porque vários morreram, como de todas as pessoas naquela época morriam. Pois é. Né? Então, era uma sociedade onde a vacina ainda estava surgindo, não tinha antibióticos e coisas desse gênero. Outra coisa, cara, que se pega muito é suicídio das filhas do Marx, assim. Então, a filha do Marx se suicidou 15 anos depois da morte do Marx, Eleanor Marx, que estava com uma doença em estágio terminal, né? Estava muito mal, adoecida, em estágio terminal. Além disso, tinha perdido um casamento que tinha acabado de muito tempo. E nessa situação, assim, terminal,
ela suicidou. E isso é usado para poder dizer como se ela tivesse suicidado porque o Marx conduziu as filhas a um sofrimento tal que levou ao suicídio. Sendo que era o contrário. Ele era o xodó das filhas. Eu digo isso porque tem relatos da polícia alemã, polícia política alemã, vigiavam Marx na Inglaterra. Tem uma biografia do David McClellan, por exemplo, que tem vários desses relatos lá transcritos. E eles transcreviam a rotina da vida do Marx. O Marx era o cara que passava 2 horas por dia brincando com as filhas, depois que ele chegava do Museu Britânico, onde ele trabalhava todos os dias, entendeu? Era amado pelas filhas, saía para... E os relatos todos coincidem nessa direção. Aí uma dessas filhas com a doença terminal, no final da vida, muito depois do Marx ter morrido, se suicidou com a doença terminal. Isso é usado para criar a ideia do Marx monstro. Para que a figura possa criar tanta repulsa em cima do nome dele que as pessoas não precisem nem ir lá ver o que ele pensava, que é o que realmente interessa, né? O que ele pensava, o que ele tinha a nos dizer, coisas dessa natureza. Então, os suicídios da filha, por exemplo, é bastante utilizado. E claro que tem a clássica, que é um filho que o Marx teria tido com a empregada. Pois é. Também tem essa questão, que é bastante usada, né? Bem, embora é algo que é discutido até hoje pela historiografia, eu particularmente acho que ele teve esse filho mesmo com a Helene de Munt, que trabalhava na casa dele. Ok, não é legal e tudo mais. Faz parte da vida... Schwarzenegger que o diga, né? Schwarzenegger que o diga, isso de fato aconteceu, mas veja, a Helene de Munt, ela continuou a trabalhar na família Marx, inclusive quando o Engels dá aquela pensão vitalícia, já nos 10 últimos anos da vida do Marx, para Marx e família, para Helene de Munt também. Ela teve a pensão vitalícia até o final da vida dela. Ela era filiada à social-democracia alemã, o partido que Marx criou, e ela que ajudou a decifrar os garranchos do Marx para o Engels publicar o Capital nos 15 últimos anos da vida, nos 15 últimos anos da vida do Engels, já depois da morte do Marx, né? E que esteve sempre estreitamente ligada à família Marx e tudo mais, embora a filha que ele teve com ela provavelmente é verdade. Os indícios, pelo menos, me convencem disso. Tem historiadores que colocam em dúvida, né? Me parece que seja bastante verdadeiro. Então, são essas coisinhas, né, da vida pessoal que são alimentadas para as pessoas criarem uma repulsa sobre a figura e nem querer verificar exatamente o que é, o que pensava, se tem algo a nos dizer, nos dias de hoje ou não.